Como a tecnologia redefine quem somos. IA está na moda, mas não é modismo. Para mim, inteligência artificial ele se torna algo mais importante do que a descoberta da internet. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Yup Talks, o seu podcast para se atualizar tudo o que acontece no mercado B2B brasileiro, no mundo das startups e também no mercado de tecnologia. Eu sou o Thiago Alves, host do Yup Talks, aqui sempre trazendo para vocês convidados fantásticos que vão fazer com que você saia desse podcast com certeza aprendendo mais, né? Feliz por ter esse conhecimento e por que não se divertindo com a gente. Aqui tenho do meu lado Douglas Torres, CEO da YupChat, que oferece Yup Talks. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, audiência. Bora para mais um episódio. E esse episódio que vai começar com uma reflexão, né? Como a tecnologia redefine quem somos. E o nosso convidado hoje para estar explorando esse tema é o queridíssimo Ricardo Cavalini, que nós vamos chamar aqui de Cava, a pedido dele. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bem? Prazer meu estar aqui, cara. Muito bom. Tecnologia que é a base desse podcast. A gente sempre fala bastante aqui sobre o mercado de tecnologia. Então eu vou, antes de entrar nesse tema, vou apresentar o Cava para vocês, mas lembrando a todos, para deixar o seu curtir e para compartilhar esse podcast agora aí no comecinho e também comentar, né? Tá gostando dos nossos episódios? A gente tá na segunda temporada já do Yup Talks, primeira temporada bombando aí. E o pessoal brinca comigo que eu sempre falo que a gente está na mesa nova. Na mesa nova, mais uma vez, entendeu? Aqui. Vamos ver, na terceira temporada eu queria algo novo. Se a gente teve a mesa no segundo, tem que ter uma coisa para explorar na terceira temporada. Dar a piadinha aqui do host com vocês. Mas deixa eu apresentar para vocês, então, o Cava. Ele que é autor de 7 livros que abordam tecnologia e negócios. Ele que foi definido já como provocador do pensamento pela MIT Sloan Management Review Brasil e influenciador genuíno pela HSM, né? A principal publicação de gestão e liderança no Brasil, Global Faculty na Singularity University. Foi colunista no UOL sobre inovação e tecnologia, apontado como um dos 3 colunistas de tecnologia mais admirados do Brasil. Pioneiro do movimento Maker, é um dos apresentadores da Batalha Makers, reality show sobre cultura maker no Discovery Channel. Aliás, muito legal, Brasil e Latinoamérica. Legal. Né? Muito bom. É dublado, não é? O do Latam em espanhol? É dublado e é engraçado pra caramba. É engraçada a dublagem, né, cara? Nossa senhora. Eu não achei que só eu achava engraçado também. É não, bom. Cara, parece que está assistindo Chaves. É maravilhoso. CEO da Makers, consultoria de inovação focada em experimentar o futuro através de tecnologias, criador da Root, o kit educacional eletrônico aberto, ecológico e acessível para ajudar estudantes da escola pública que não tem acesso à tecnologia. Ele que fundou a primeira agência digital do Brasil, está no Hall da Fama da Academia Brasileira de Marketing. E também idealizou o Bites of Tomorrow, uma experiência gastronômica para discutir o futuro, experimentando comidas que ainda não estão disponíveis no mercado, com peixes feitos pela impressora 3D e bebidas moleculares. Muito bom. Para ler a apresentação do Cava, precisa vir junto à pré-inalação, de tanto que a gente fala, que a gente chega no final está até cansado. Cava, seja muito bem-vindo ao Yup Talks. Como é que você vê hoje a tecnologia quebrando paradigma, o mundo que a gente está vivendo, mundo VUCA, Bunny, tudo mudando, né? Hoje a gente faz esse podcast, amanhã já muda o modelo, muda a gravação, muda o formato, né? É muito para o ser humano pensar nessa evolução toda? Cara, a verdade é que o sentimento que pega na gente é essa coisa de, puta, as coisas estão mudando muito rápido. Mas isso não é novidade, sempre foi assim. As coisas sempre mudaram cada vez mais rápido. Se você olha a história da humanidade, não importa qual parâmetro você pegue, é isso. Se você olhar os últimos 100 anos, o quanto a gente evoluiu, parece que a gente evoluiu equivalente a 500, a 1000 anos, de tanto que a gente evoluiu. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente consegue sentir essa mudança em vida. Pra você ter uma ideia, em 1900 um brasileiro ia viver em média, sei lá, 30, 33 anos. As grandes mudanças, as grandes revoluções tecnológicas duravam 60, 70 anos para causar mudança. Hoje, se você olhar para a internet, quantos anos a gente teve grande mudança? Em 20 e poucos anos de internet comercial, mas se a gente for olhar mesmo, a grande mudança, ela se resumiu em um período de 10 anos. Então, quando a gente olha para a IA tem desde a década de 50, mas a grande mudança, nós estamos falando num período de 5 anos, né, de impacto em mercado, em comportamento das pessoas, em uso e tudo mais. Então, hoje a gente consegue sentir em vida esse impacto, não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. Né? E ainda tem algumas coisas, como por exemplo a pandemia, o quanto acelerou de mudança de comportamento, de consumo, enfim, de impacto. Então, não é que as coisas estão mais rápidas, é que agora a gente sente isso muito fortemente. E aí, a maioria das pessoas não gosta de mudança.
Então, para muita gente é difícil. Eu gosto. Então, para mim é gostoso. Pra gente é gostoso. Você acha que o medo o que é? Perder o emprego? O que assusta? Né? É a velocidade com que as coisas mudam? Olha, vocês tinham que entrevistar um psicólogo para explicar isso, porque eu não sei explicar, mas o que assusta é a mudança em si. Agora, por que isso assusta, se isso é humano ou se não é humano, aí eu não sei explicar, tem que entrevistar alguém que entenda do assunto. Mas o que realmente assusta é a mudança. Óbvio que quando a gente vai para empregos, hoje com IA, é outra coisa que está assustando as pessoas. Muito. Mas a mudança em si, a maior parte das pessoas não gosta. Já incomoda em si. Exatamente. Na verdade, também a tecnologia a gente via muito antes fora de casa. Aí depois veio com os computadores, aí começou a vir para casa. Só que agora a gente tem o telefone, então a gente vê essa mudança no dia a dia. Eu acho que pode ser essa questão do assustar, exatamente essa questão, porque hoje você consegue ver no dia a dia. E é interessante do que você falou, porque isso teve uma mudança. Quando a gente fala dos computadores, as pessoas não tinham acesso a computadores em casa, porque era caro, enfim, não tinha muito uso em casa. Então, as pessoas aprenderam a usar computadores no emprego, no trabalho, e daí elas levaram para a sua vida profissional. Quando a gente fala agora de mobile, de redes sociais, já inverteu. As pessoas aprendiam a usar rede social e mobile na sua vida pessoal e pressionavam o trabalho para essa mudança. Né? Então, essa mudança aconteceu. O que talvez agora a gente tenha que rever isso nas corporações é que muitas dessas tecnologias novas, elas estão custando caro demais para a grande massa. Sim. Óbvio que alguns executivos, você pagar $20 no ChatGPT, né, ou se de repente comprar algum equipamento na sua casa, não é um problema. Mas se a gente for olhar para a massa, né, pega uma grande corporação que tem, sei lá, 10, 15 mil funcionários, quantos desses funcionários hoje têm grana para comprar um bom ChatGPT da vida? Ah, não, mas agora tem o DeepSeek que é gratuito. Não, mas, enfim, ou para comprar um robô humanoide daqui a alguns anos. Então, talvez as empresas tenham que rever um pouco esse processo. Será que elas vão ter que, de alguma maneira, subsidiar essa tecnologia? Porque se a mudança está muito rápida, não dá tempo da gente esperar os nossos funcionários, os nossos colaboradores aprenderem isso para depois trazer para dentro. Né? Então, essa é uma discussão interessante. Será que a gente não tem que acelerar e prover o acesso para essa galera? Ou será que a gente deixa rodar solto? Você acha que muito do que a gente vivencia hoje também tem um pouquinho de modinha? Me desculpa o termo, né? Mas digo assim, por exemplo, 2022, a gente falou o ano inteiro de metaverso. Uhum. E as empresas que não tiverem no metaverso estão fadadas ao insucesso. Eu me lembro até hoje de uma entrevista de um grande executivo falando em 5 anos todos os negócios vão acontecer no metaverso, papapá. Eu, como executivo de grande empresa, naquela época olhava e falava, cara, lascou. Tem que entrar nesse negócio. Fui pesquisar metaverso e por aí foi e tal. Cara, já passou 3 anos, cadê o tal do metaverso? As coisas mudaram muito forte por causa da IA. Todo mundo parou de falar de metaverso, simplesmente sumiu do dicionário corporativo e inteligência artificial entrou. Então, tem algumas coisas que você acha que é um futurismo de palco, tem algumas coisas que você acha que é modinha, ou é realmente assim, a tecnologia é tão rápida na forma como ela pode desenvolver ou migrar, que nem nós, seres humanos, sabemos ainda para onde esse caminho vai? Legal, acho que tem 3 coisas aí. Vamos falar de metaverso, vamos falar da modinha e vamos falar de IA, que seria teoricamente a moda da vez. Metaverso. Quando essa moda explodiu, eu fui, pelo que eu saiba, eu fui talvez o único babaca que escreveu um artigo falando isso é uma mentira que todo mundo finge acreditar. E apanhei pra caramba, né? Depois eu explico por que eu apanhei. Mas assim, não é que o metaverso seja uma mentira, mas a maneira como ele estava sendo vendido, né? Ah, você vai ficar rico, faz meu curso que você vai aprender a ficar rico comprando e vendendo imóvel. Né? Ou contrata a minha palestra, ou faz não sei o quê, ou vê o meu artigo. Então, a maneira como ele estava sendo vendido era uma maneira mentirosa. O que não quer dizer que ele em si seja mentiroso. É uma coisa que vai ter impacto muito grande no futuro, mas não desta maneira, né? E não naquele período de tempo que os caras estavam vendendo. Né? Então acho que tem que tomar esse cuidado. A questão do hype é que o que muda aqui, acho que de hoje para 2, 3 décadas atrás? Nós vivemos o que a gente chama de economia da atenção. E para chamar atenção, infelizmente hoje, todo mundo precisa
exagerar, ser radical, né? Então, os veículos hoje, para competir com as redes sociais, não adianta ele ser ponderado, né? Eu não estou dizendo que eu acho que eles deveriam, mas assim, hoje, se ele quiser realmente chamar a atenção, gerar clique, gerar view, ele ser ponderado não vai adiantar. O título tem que se vir inflamado mesmo. Porque nós estamos nas redes. E se não for inflamado, ponderado, exagerado, não vai reverberar nas redes. Então, esses caras exageram, fazem muito clickbait, não sei o que, não estou justificando, acho errado, mas eles fazem isso. Aí vamos lá para um LinkedIn da vida. Isso acontece com os influenciadores, acontece com os executivos. Então, hoje todo mundo acaba exagerando demais nesse hype, porque se ele não exagera, esse cara não aparece, né? Então, é muito difícil hoje, mas você tem muita gente que continua tentando ser ponderado, ter bom senso, mas é muito difícil hoje você chamar a atenção sem ser um completo idiota. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar, né? Como, quem é que você vai seguir? É o cara que só está falando o exagerado ou vai seguir um cara mais ponderado? Então a gente tem que tomar esse cuidado. É sempre a audiência, né? É sempre a audiência. Busca da audiência, né? Para ter uma ideia, assim, os últimos agora que eu vejo é a pessoa que ela se coloca à frente para causar polêmica atrás do hater, porque ele causa mais audiência do que quem gosta de você. Porque você, na economia da atenção, você está em exposição, é mais relevante, eu não gosto disso, eu não concordo com isso, mas é fato, é mais relevante, te dá mais poder do que você falar a verdade, do que você ser ponderado, do que você... Então, infelizmente, isso acontece, né? Então, essa moda, esse modismo, esse hype, ele é muito mais exagerado hoje do que ele era antigamente. Porque hoje, na economia da atenção, todo mundo tem que exagerar. Agora, esse hype, ele é exagerado para cima e também é para baixo. Porque o mesmo cara que falou que o metaverso ia mudar a tua vida e ia te deixar rico, assim que o metaverso se prova um fracasso mediante essa expectativa, ele é o cara que também vai soltar notas e artigos falando que o metaverso era uma mentira e que a meta é isso e que aquilo. Então, esse cara vai surfando todas as ondas. Ele não está preocupado com ele ter uma certa coerência, porque ele só quer chamar atenção, ele só quer view, só quer clique, só quer like, né? Então, você tem hoje, por exemplo, que posta no LinkedIn muitos artigos claramente fanfic, ou às vezes mentirosos, ou que ele traduz um artigo bobo ou imbecil lá de fora. Aí você vê gente no comentário falando assim, cara, isso é mentira, ou isso tá errado, ou isso não sei o quê, ou você plagiou, tá aqui, e o cara mantém, mesmo sendo entregue. Por quê? Porque tá tudo bem na cabeça desses caras mentir, plagiar, falar besteira, desde que continue gerando engajamento, views, likes, comentários. O teu comentário dizendo que ele plagiou aquele negócio é bom para ele, porque ele tracionou. Então, isso é horrível, a gente tem que, enquanto executivo, enquanto pessoa, temos que lutar contra isso, mas isso acontece. Então, existe hoje, qualquer que seja o assunto, um hype exagerado. Eu digo que é uma redundância, você fala, eu chamo de hype 2.0, é quase um hype exponencial, é uma redundância. Agora, onde que tem que tomar cuidado? Quando a gente fala de IA, é óbvio que vários assuntos dentro de IA, você tem um exagero, mas a IA, ainda que ela esteja na moda, ela não é modismo. Ela é realmente uma tecnologia que está mudando, já mudou o mercado, vai continuar mudando e mudará de um jeito extremamente radical. Então, é uma tecnologia muito poderosa que vai causar rupturas imensas, ainda que ela esteja na moda. Então, eu brinco que IA está na moda, mas não é modismo. Como era o metaverso, da maneira como eles vendiam. E antes do metaverso, vários outros modismos, né? O bolo de pote, o pistache, o açaí no copo. Boa. Brincadeira, a paleta mexicana. Paleta mexicana, nossa. Ele já saía com a caveira, porque sabia que ia morrer, né? Depois que ele já estava com o desenho na caveira. Paleta mexicana. Deixa eu só levantar um ponto, assim, a questão minha que eu falo do metaverso. Eu acho que ele foi errado da forma que ele foi apresentado, né? Ele meio que também ficou forçando, meio que goela abaixo, né, dessa tecnologia. E até a questão de momento. Eu acho que o metaverso seria algo muito mais para os nossos filhos, né, para essa geração nova, do que para a gente mesmo.
né? Isso daí é um ponto que eu imagino referente ao metaverso. Quando você fala de inteligência, aí, vamos lá, né? Vamos ser polêmico, vou falar. Diga. Para mim, inteligência artificial, ele se torna algo mais importante do que a descoberta da internet. Isso para mim. Na minha percepção, nível futuro. Porque hoje você não está falando só com um nicho, você está falando com todo o nicho. Né? A própria DeepSeek, né? Você está vendo aí, entrou numa briga até política agora, porque agora até, né, os países querem entrar nessa frente da inteligência artificial e ter esse poder de inteligência artificial. Né? Eu gosto de colocar essas grandes revoluções tecnológicas em ondas, né? Como Schumpeter em 1800 e bolinha, um cara que descobriu ou falou sobre tudo isso tudo. Assim como a gente teve revolução agrícola, a gente teve revolução industrial, eu acho que a gente passou por... eu estou chamando aqui de uma revolução digital por falta de uma nomenclatura, mas isso tem internet, isso tem mobile, isso tem redes sociais, tudo isso está dentro dessa onda. Eu acredito que IA é uma onda nova. Sim. Então eu acho que quando a gente fala de internet, eu acho que comparar, se é mais forte, é difícil a gente comparar isso agora, mas eu acho que o impacto de IA vai ser tão ou mais poderoso quanto foi internet. Né? É que a gente não vê isso hoje, mas a internet mudou radicalmente o mundo. Sim. Né? A gente não consegue mais se ver sem internet. E não é só para coisas bobas, para tudo. Né? Se você desliga a internet, para de funcionar um hospital. Bem isso. Então, é muito parecido com a eletricidade. Então, eu acho que IA será uma revolução tão grande quanto foi a revolução digital, que também foi tão grande quanto a revolução industrial. E muitas dessas consequências a gente não consegue prever. A escola como ela é hoje, o mercado de trabalho como ele é hoje, as grandes cidades como elas são fruto da Revolução Industrial. E muita gente não faz esse paralelo. Né? As pessoas vindo para a cidade, ou para que a gente criou a educação para poder formar a gente para trabalhar nas fábricas, né? E até hoje a gente vê um pouco dessas consequências, né? Do alarme no final, do horário, da maneira de fabriquinha, de todo mundo forma igual, aí passa para o próximo bloquinho, enfim. Tudo disso é um pouco de já herança da Revolução Industrial. Então, é muito difícil de analisar como é que vai ser o mundo daqui 100, 200 anos e falar, putz, isso aqui aconteceu por causa da IA. Né? Mas vão ser mudanças enormes na sociedade. Mudança de cultura, mudança de comportamento, mudança do ambiente de negócio. E que não dá para a gente prever hoje, a não ser esta previsão, de que vai mudar radicalmente. Você sabe que eu sou early adopter de tecnologia. Meus amigos todos sabem que lançou algo novo, eu gosto de comprar. Você lembra que eu trouxe o Apple Vision para testar com 3 dias de lançamento? Concordo com isso. É um dos maiores geeks que eu conheço. E eu sou heavy user, então assim, eu sou aquele cara que compra e uso essas coisas de tecnologia de maneira profunda e gosto muito de tecnologia. E eu me vi de maneira forçada tendo que fazer um detox algumas vezes, porque eu estava tão viciado no negócio, onde eu comecei a me desconectar dos meus filhos, da minha vida real, por causa disso. E aí eu queria ter opinião numa lei que saiu agora, até porque a gente está falando aqui de como a tecnologia impacta no ser humano, onde algo tão básico quanto o celular vai ser proibido em escolas. Que eu acho que a lei é ótima, by the way, como pai, eu acho que influencia muito. Tenho minhas preocupações, então, por exemplo, preciso localizar meu filho, falar com ele, uma emergência, como é que eu vou fazer se eu não tenho contato? Mas, por outro lado, a gente parece, quem é pai hoje, a gente já conversou sobre isso, a gente parece que a gente está criando zumbis dependentes digitalmente, né? A dependência das crianças hoje de celular, de tablet, de conteúdo é muito grande. E como pais, a gente basicamente perdeu muito do controle disso. Como é que você vê isso? É bom? É ruim no teu ponto de vista? Acho que não vai ter nenhum especialista que você traga, seja um cara que se autodenomina especialista em tecnologia, seja um psicólogo, seja, enfim, não vai ter ninguém que vai discordar de que hoje o excesso de rede social, o excesso de telas, o excesso dessa história não está fazendo bem para as pessoas. Acho que todo mundo concorda com isso. Né? Em relação à lei, eu acho que a gente, como sociedade, deveria ter conversado mais e deveria ter buscado um caminho um pouco melhor. Mas esse caminho da lei de proibição, ele é melhor do que o cenário anterior, que era liberar solto. E talvez esse caminho que eu acho que deveria ser um pouquinho mais ponderado, talvez ele não fosse viável.
né? Porque também você tem, quando você fala de Brasil, você está falando de escola pública, privada, é uma bagunça, não é simples isso. Porque eu acho que essas tecnologias, elas também deveriam estar sendo inseridas na educação, né? Então, eu acho que a gente poderia ter evoluído um pouco mais e a gente pode fazer isso. Veio a proibição, eu acho que é não ter o celular durante o período escolar, ele é melhor do que o que estava rolando antes e nada impede que agora a gente possa ter uma segunda discussão e falar, pá, agora como é que a gente vai inserir para usar para a educação? Né? Bom levantamento. Então acho que nós estamos a gente não precisa entender que isso vai ser para sempre, mas a gente precisava desse detox, como você comentou, nas escolas, porque isso estava fazendo mal de uma série de maneiras. Mas de repente proibir para depois, né, discutir é melhor do que deixar solto e discutir para depois ver como proibir. Né, exatamente a questão do detox. Eu não sei se essa lei não estava... Eu nem fui atrás dessa lei, tá? A única coisa que eu soube dentro da minha casa foi colégio dos meninos, esse ano acabou, não deixam. É um colégio católico e não tem mais celular lá com eles. Eu acho que Estou sabendo da lei agora. vai ficar muito também restrito a qual o nível da fiscalização, né? Você falou colégio público, colégio particular, cada um vai ter uma regra. A lei eu acho que se aplica aos públicos, mas não sei a lei se aplica a todo mundo, né? A todos, inclusive os particulares. As regras da educação, elas independem se são para a escola pública ou privada. É uma portaria do MEC, então. O que acontece é que muitas escolas públicas já tinham tomado algumas decisões antes, né? Algumas regras, algumas um pouco mais radical, algumas um pouco menos radical. E tem uma outra coisa que a lei também ajuda em alguns sentidos, que assim, ela ajuda nessa regulação, porque existe uma lei que diz, então, não tem discussão do aluno ou do pai, o próprio pai com o aluno fala, cara, agora é uma regra, é uma lei, funciona assim, está decidido. Então acho que isso ajuda a dar uma organizada, porque enquanto era só uma escola, você ainda tinha muitos pais discordando, reclamando, filho, isso e aquilo. Então eu acho que dá uma arrumada nessa história. O que eu espero é que agora nos próximos anos a gente consiga conversar e falar, cara, como é que a gente insere um chat GPT da vida na educação? Né? Precisa ser com o celular? Não precisa ser com o celular? E entender como é que a gente faz, porque não adianta também a gente criar um buraco, né, e não preparar essa molecada para esta nova realidade. A gente precisa. Então mas eu acho que a decisão em si, a lei em si, ela, no momento atual ela é boa, mas que ela deveria evoluir. E aí nessa linha ainda, você acha que o governo e os órgãos públicos, eles precisam atuar na forma como a tecnologia está avançando para essa regulação, para ter certeza se essa tecnologia realmente ela é uma tecnologia que vai efetivamente agregar valor ou não, ou a gente vai entrar na linha de que primeiro democratiza, vê se as pessoas gostam, tal, estilo os aplicativos, né? A gente estava discutindo isso até em outro podcast aqui, se o Uber fosse uma consulta jurídica, ele não teria saído do papel, antes de ter sido democratizado, ganhado apoio popular e aí sim forçada a regulação. Sim. E como é que você vê o papel do governo e órgãos reguladores para qualquer tipo de tecnologia, não só o celular? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala regulamentação, porque hoje virou uma discussão polarizada, né, política. Então tem que tomar muito cuidado. O que eu acho? Eu acho que é muito importante a sociedade, e isso envolve sim o poder público, de estudar e criar regras para tecnologias. Isso dito, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Como é que funcionava antigamente? A maior parte das legislações ela acontecia depois que o problema acontecia. Porque lembra, o mundo ele não era tão rápido quanto ele é hoje. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a discussão que a sociedade brasileira e europeia e norte-americana está tendo sobre redes sociais, ela é uma discussão sobre uma tecnologia que tem 20, 30 anos, que são as redes sociais, e que tem consequências hoje. Ao mesmo tempo, a gente já está discutindo IA, tanto no Brasil, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. Então, por mais que a gente possa defender, não, mas IA tem desde a década de 50, tem muitas empresas que já usam, mas se a gente olhar no ponto de vista de o quanto a IA pode trazer de problemas e benefícios, a maior parte disso está no futuro. Então, isso já é uma dificuldade nessa discussão. Como é que a gente vai discutir uma tecnologia
que o principal dela não aconteceu ainda. E aí eu acho que a maior dificuldade nem é essa. A maior dificuldade é, quando a gente olha para a Europa, em relação ao IA, a Europa está legislando a IA olhando só para o lado negativo dela. Isso é um baita de um problema, porque a hora que você legisla só pelo lado negativo, você vai proibir um monte de coisa, criar um monte de regra, criar um monte de proibição, e você vai impedir empreendedorismo, inovação, geração de PIB, geração de emprego e tudo mais. Os Estados Unidos, no governo Biden, estavam olhando praticamente só para o lado positivo, e agora com o Trump vai radicalizar só para o lado positivo. Só pro lado positivo. Também é ruim, porque esse cara vai deixar correr solto uma série de problemas que podem ser muito graves. Então, a grande dificuldade que eu vejo hoje para o mundo discutir isso é se a gente não deveria, né, olhar para os dois lados simultaneamente. Eu acho que sim. Né? Então, sim, a gente deveria discutir e, posteriormente, regulamentar, mas é uma discussão muito difícil e nenhum poder público no Brasil, no mundo, está preparado para isso. Você vê quando grandes executivos de Big Tech vão no Senado, ou Brasil, ou lá fora, e as perguntas são tristes. Os caras não entenderam o computador, imagina... Exatamente, o imagina, conhecimento é muito baixo. Imagina internet, rede social, mobile e IA, né? Então, a gente precisa trabalhar enquanto sociedade, pressionar para esses caras entenderem essa tecnologia, discutir, a gente ter essa discussão na sociedade e tudo mais. Agora, vamos lá para a polêmica. Redes sociais. Se a gente for discutir regulamentação de redes sociais, vai virar uma briga dos infernos, porque isso virou polarizado. Então você vai ter um lado que vai dizer, cara, isso é censura, e vai ter um outro lado que fala, não, tem que proibir, tem que... Assim, a gente tem uma polarização muito grande. E eu acho que a gente não vai concordar em alguns assuntos. Mas a gente não precisa concordar nesses assuntos para ter uma regulamentação em algumas coisas. Você quer ver um exemplo? Hoje uma parte considerável do mundo está numa profissão ou em volta de uma profissão nova chamado criador de conteúdo. Podemos chamar de influencer, criador... Cara, aqui no Brasil é a maior profissão, disparado, maior que advogado, maior que médico, maior que qualquer outra profissão. E esses caras estão na mão de 2 ou 3 empresas. Então, por exemplo, se uma rede social te elimina dessa rede, ele hoje nem diz por que ele te eliminou. Exatamente. Ele fala assim, ó, você Isso descumpriu a minha regra. Não, mas, peraí, mas qual regra eu descumpri? Né? E para quem eu reclamo? Exato. É no PROCON? Né? Então, assim, será que isso não dá para regular? A gente não precisa discutir se ele pode ou não deletar seu post, porque isso, a sociedade não está pronta para isso e não vai concordar nunca. Mas esse é um exemplo de coisa que a gente pode regular. Outra coisa que a gente poderia discutir, antes de discutir se pode apagar, se pode ter censura, se pode ter controle no post, será que a gente não pode matar o algoritmo? Porque esse algoritmo, se você conversar com a galera de esquerda, o que ela vai dizer, o algoritmo está ajudando a direita. Sim. Se você falar com a galera da direita, que vai falar assim, o algoritmo está ajudando a galera da esquerda. Então nós concordamos nisso. Por que a gente não mata o algoritmo? Isso a gente pode concordar. Então eu acho que a discussão sobre legislação é extremamente difícil hoje, mas ela é possível. E a gente não precisa concordar para ter essa discussão. Então, é um assunto muito delicado, mas respondendo a sua pergunta, sim, cara. Eu acho que a gente deveria, enquanto sociedade, discutir, a gente deveria regular, sim. Tem que regular, na verdade. Tem Que ter um limite. Tem que ter um limite, mesmo que a gente não entre nas coisas que a gente não vai concordar, entendeu? Mas deletar o post. Ou, não, cara, a gente não vai concordar nisso, então vamos deixar isso para daqui 15 anos? Daqui 15 anos. Entendeu? Exatamente, mas essa questão da própria, né, antes não era tanto e hoje é muito, né? Que é a inflamação mesmo da política. Tem coisas que a esquerda tem coisas que a esquerda e a direita conseguiriam concordar. É que hoje ninguém mais quer escutar o outro. Não. Né? Então, enquanto eu vejo você como ou meu amigo, meu inimigo, e tudo que você falar, ou eu vou, se for meu amigo, eu vou concordar com tudo. Então, assim, aí a gente não vai evoluir. Então, a gente precisa voltar a conversar, entendeu? Para poder, porque enquanto isso os caras estão, só tá piorando o cenário, cara. Mudando de pato para ganso, só os mineiros vão se identificar com essa referência. Falando um pouquinho de cultura maker. Eu já tentei várias vezes trazer cultura maker para dentro de empresas que eu trabalhei e de cenários e tudo mais, e eu sentia uma certa
dificuldade em muitas vezes explicar o conceito, ou mesmo de permear esse conceito dentro das empresas, né? Eu queria, você sendo um especialista, né, e não só um especialista, né, com toda a sua trajetória nesse mercado, assim, o que para você define uma cultura maker? Eu acho que talvez valha a pena a gente explicar um pouquinho sobre o que as pessoas chamam de movimento maker. Se a gente for analisar o que é um maker, um marceneiro é um maker? Ah, é um maker. Se todo mundo é maker, o ser humano é maker, né? Uma das coisas que diferencia a gente dos animais é a gente conseguir criar ferramentas. Então todo mundo é maker. Se todo mundo é maker, não faz sentido eu usar essa nomenclatura, certo? Quando que surgiu essa nomenclatura? Quando a gente começou a ver pessoas que estavam usando essas novas tecnologias, prototipagem rápida, como um Arduino da vida, né? Esses computadores de single board, como um Raspberry Pi, a impressora 3D, enfim, essas novas tecnologias para criar novos produtos, serviços, empregos, indústrias e tudo mais. Essa galera, existe uma cultura que permeia esse universo. E essa cultura tem muitas coisas. Por exemplo, colaboração. Né? Então, colaboração é um traço muito forte dessa galera. Open source, open hardware é muito forte nessa galera. E sabe o que é engraçado? Muitas das coisas dessa cultura não são exclusivas do movimento maker. Se a gente for olhar para a internet como ela é hoje, ela só existe por causa do open source. A maioria das pessoas não percebe isso hoje. Mas, cara, se você não tivesse HTML, Mosaic, HTML, PHP, MySQL, podemos ficar horas e horas aqui falando, né? Não teria Google. Verdade. Não teria Meta, não teria Netflix. E esses caras que eu falei, apesar deles serem o que a gente chama de os jardins murados, né? Esses caras são algumas das empresas que mais colaboram com open source. Uma série de ferramentas que a Netflix não só cria, mas colabora e abre, entendeu? Hadoop, tem um monte de coisa que esses caras fazem ou colaboram para a iniciativa de open source. Né? A Meta tem iniciativas de open hardware, que quase ninguém fica sabendo. Então, esses caras não... Cara, quantos servidores no mundo usam Linux? É a maioria absoluta. Total. Código proprietário. A maior parte do código proprietário vem de open source. A maior parte do código no mundo é open source. Então, parte dessa cultura maker, ela ainda é mal compreendida nas empresas, como a questão da colaboração. E isso é uma herança maldita da Revolução Industrial, que é uma cultura das empresas de soma zero, de segredo, e que não funciona mais. Colaboração é muito importante hoje, porque a gente não falou que as coisas estão muito mais rápidas? Cara, o ritmo que você tem que inovar hoje é um absurdo. Não dá mais para você relegar a inovação a só uma pessoa, só uma equipe. Todo mundo na empresa tem que inovar. E mais do que isso, mesmo assim você vai precisar de colaboração de fora. Então, colaboração é um dos itens de cultura maker. Você tem vários outros. A questão de diversidade, né, de ter ideias diferentes, de mentalidade, de históricos de vida diferentes. Muitas das coisas você tem que botar o cara lá, que é o cara que é um maker de madeira, com maker de eletrônica, com maker de impressão 3D. Entendeu? Senão não sai um produto. Né? Então, você tem muito dessa história aí dentro da cultura maker que as empresas deveriam estar olhando com muito cuidado. Hoje as escolas estão. É uma maneira hoje que as escolas entenderam de botar STEAM, né, de botar ciência e tecnologia, de fazer educação baseada em projetos. Então a coisa da cultura maker, ainda que não tenha este nome, foi uma saída para esta evolução necessária das escolas que muitas escolas estão implementando. Estamos na escola, meus meninos, tem um laboratório maker. Aí eles estavam contando com toda a felicidade do mundo, no laboratório maker que eu vou ter no 7º ano, sei lá quando é, tem uma impressora 3D, eu quase enforquei os dois, eu tenho duas na garagem. Eu tenho duas, eu imprimo todo dia, eles nunca se interessaram para sentar do meu lado e perguntar como faz. Ao contrário, eu mostro e falo, legal, vira pro lado. Aí quando na escola tem o nome, é legal? Santo de casa não faz milagre, exato, cara. Eu até brinquei, falei, vou escrever Garagem Maker, para ver se vocês veem na garagem, brincam, porque talvez é o nome que é catch, né? O nome é bom. Nunca sabe.
Cara, falando um pouquinho mais aí de próxima geração, né? Se você tivesse que pensar assim, daqui para frente, tirando só a bolinha de cristal, assim, essa geração que tá vindo aí, né? A gente tinha a Alpha, agora já os próximos nascidos, agora é... Geração Z, você tá falando? Não, agora é Beta? O nome Sim. é Beta, né? Da próxima. Que a Alpha já foi, na verdade nós estamos ficando velho, rapaz. Porque ó, depois da Millennium, a gente já teve a geração Z, a Alpha, que são os que vão chegar no ambiente de trabalho quando o Z completar 10 anos. Peraí. E os que estão nascendo agora é a Beta. Peraí, mas me coloca... Peraí. Gente, tá difícil de acompanhar essas gerações aí. Porque eu falo muito de consumidor, né? E, pô, até ano passado eu falava assim, cara, né? Eu fazia palestra falando sobre o consumidor 4.0. Só que a gente já tá no consumidor 5.0, que é exatamente essa geração Z, que é uma geração imediatista. Não adianta só você qualificar, né? Não adianta só você... porque, assim, hoje, quando as pessoas, elas buscam qualquer marca hoje dentro do mercado, principalmente quando ele vai buscar a primeira vez uma compra, ele não só busca na internet, ele busca na rede social e ele ainda chega no patamar de ler o comentário das pessoas que seguem aquela marca para falar assim, pô, realmente eu confio agora nessa marca e vou comprar o produto dela. Isso é a nossa geração já. A gente é meio que assim. Aí só que agora veio a geração Z, que é a geração dos nossos filhos, de certa forma, meu filho de 16 anos, que ele quer tudo para ontem. Não é só isso. Ele quer entrar por um canal, ser atendido naquele momento, porque senão ele vai para a concorrência. Né? Então você já está falando da qual? Beta. Gente, Que vai vir tá aí. difícil. Não, mas meu ponto era bem nessa sua linha. Tipo, você acha que as empresas têm que evoluir quando a gente fala de tecnologia, perfil social, para endereçar essas gerações de maneira diferente, assim? Ou você acha que isso é um clichê? Tipo, não é porque a gente nasceu na mesma época que a gente se comporta da mesma forma. Até porque o nome disso é astrologia. São duas coisas aí. A primeira parte da sua pergunta, eu concordo. As empresas têm que evoluir para essa realidade nova? Tem. Porque as coisas mudam. Eu digo que é muito louco isso, que quanto mais sênior a gente fica, mais verdades absolutas a gente acredita e que estão se tornando inverdades. Porque qual que é o natural? Você ter aquele comportamento de falar, cara, eu conheço meu público, eu conheço meu cliente, eu conheço minha indústria, eu conheço meu país, eu conheço... Só que as coisas mudam. E as coisas estão mudando muito rápido. Agora, esta mudança, ela não tem relação só com geração. Muito do que a gente considera que é geracional, não necessariamente é. Muitas vezes é só um preconceito ou um preconceito nosso. Então, por exemplo, quando você fala de... A gente já citou aqui, por exemplo, questão de saúde mental, que você falou das telas, né? Você falou dessa questão da ansiedade, ou de... Sim. Cara, a gente pode até concordar, falar, cara, a geração X, aqui é um pouquinho pior nisso, mas isso é um fenômeno nosso. Né? Eu brinco que eu sou geração TikTok, mesmo sendo velho. Por quê? Porque eu não consigo mais ver um filme de 2 horas. Né? Por que isso? Porque é isso, cara, vem dessa ansiedade de você ter o estímulo rápido das telas, você não tem mais paciência de ver um filme de 2 horas. Qualquer barrigada que ele dá ali, você fala, meu, deixa eu pegar aqui um celular para ver se tem uma mensagem, se tem alguma coisa. Né? A gente não tem mais essa paciência. Então, Nossa, quando eu era novo, eu assistia 2 filmes seguidos no cinema. Eu pegava um, pegava o segundo. Hoje eu levo 3 dias, porque eu durmo. Aí no outro dia eu começo a ver de novo, aí eu tenho que recuperar o sono do outro dia. 3 dias para ver um filme. Então tem muita coisa que a gente considera que é geracional e que não necessariamente é. Né? Assim, pô, essa geração não tem mais... tem um problema de saúde mental, não sei o... Cara, você vê as pesquisas, tá todo mundo com problema de saúde mental. Não são os mais novos. Exato. Não são. Né? São todas as gerações. E todas as gerações estão preocupadas com isso. É um problema novo. Vou refazer. Não é que é um problema novo a questão de saúde mental, mas é um problema que hoje a gente entende. Eu sou da época que estresse era uma palavra nova e era visto como frescura. Tira férias que passa. Né? Então, hoje a gente entende que saúde mental é uma questão séria. Então, este é um problema novo e que muita gente atribui à nova geração, mas não é. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, óbvio que você tem diferenças na geração, mas até muito dessas diferenças é uma questão de timing de vida. Às vezes eu vou conversar com o CEO e eu vejo assim, pô, essa nova geração não tem fidelidade. Você tem filho? Tenho. Você está há quantos anos nessa empresa? Estou há 25 anos aqui.
você, me diz uma coisa, você recomendaria para o seu filho trabalhar 25 anos na mesma empresa? Mas nem ferrando. Eu falei, pô, você não recomenda para o seu filho, por que você está exigindo que seus estagiários tenham essa mesma fidelidade? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque óbvio que sim, existem diferenças de timing de vida, a sociedade, a maneira como eles estão aprendendo é tudo diferente, o cenário é diferente, mas tem que tomar muito cuidado porque muitas coisas não são geracionais. E hoje o propósito é muito levado em conta, né? Empresas que ela tem que ir além do que ela vende. O storytelling não é suficiente, porque eu pego a tecnologia, pesquiso sobre você e eu sei rapidinho a vida inteira daquela empresa antes de consumir o teu produto. E eu tive um episódio interessante quando eu sempre andei de carro elétrico, fazia 9 anos. E aí eu precisei comprar um segundo carro, comprei um carro a gasolina na época. E a minha cabeça foi, tem um elétrico, meu gasolina é o backup para eu, né, usar. E quando eu cheguei em casa com o carro, a primeira pergunta do meu filho, tinha 6 anos, mais novo, foi, pai, mas por que não é elétrico? Aí eu tentei explicar ele, mas o meio ambiente não vai ficar feliz que você comprou um carro a gasolina. E aquilo para mim foi um soco no estômago. Meu, porque não pode bater em criança. Não sei dele. Não, brincadeira. Mas foi um soco no estômago, entendeu? Porque na cabeça dele, o propósito veio em primeiro lugar, não a questão lógica, racional, né? E eu acho que essas gerações tendem a olhar cada vez mais para essa questão do propósito. Mas também não é algo geracional. A quantidade de pessoas que eu vi largar emprego durante a pandemia, porque perceberam que estavam muito infelizes com a carreira, com a profissão, a maioria não era da nova geração. Então, novamente, essa é uma coisa que a gente tem mais percepção hoje. As pessoas entenderam que não é mais como antigamente, que você tinha que trilhar aquele caminho, né? Ou aquela coisa de trabalhar a vida inteira para se aposentar e curtir a vida. Não, cara, você não vai se aposentar mais, tem que curtir isso também. Então, essa é uma questão nova que a gente tem que equalizar, independente de você concordar ou não, que isso aqui é frescura ou não é frescura, ou isso é certo ou errado, mas não é geracional. O que tem é time de vida. Você tem executivo hoje que o cara fala, pô, esse cara lá, fala, cara, mas você tem muito a perder com o seu salário, com tudo. Mas se você tivesse a idade dele, do jeito que você me reclama da sua felicidade na empresa aqui, você faria o mesmo. Se você não tivesse abrindo mão de tanta coisa, você também ia sair daqui e ia ficar um ano mochilando na Europa. Então acho que essa discussão que é mais delicada é essa. Como é que a gente, sem frescura, sem... Né, mas assim, como é que a gente prepara as empresas para essa nova realidade? Porque na maioria delas, a maioria das pessoas não está feliz. Não é sustentável. Isso aí. Cara, infelizmente a gente caminha para a reta final do nosso episódio aqui. Aliás, insights poderosíssimos aqui sobre como o ser humano e a tecnologia podem coexistir. Mas eu queria fazer uma pergunta offline para você. Diga. Quem é o Cava no final de semana, quando você não está escrevendo, postando e trabalhando tudo sobre tecnologia? Colunista. Cara, é o mesmo Cava. Rabugento, ranzinza. A pergunta é o que eu faço ou não? Hobby. Cara, eu gosto muito de videogame, eu gosto muito de ler, mas acho que essas coisas todas se misturam, né? Então é difícil você ter uma divisão hoje binária do que é vida pessoal, do que é vida profissional. Né? Você vai viajar, de certa forma você está trazendo mais cultura para a tua vida, você está estimulando sua criatividade, então eu não separo tanto. Mas eu gosto, como qualquer um, gosto de ver série, gosto de jogar videogame. Você se desconecta um pouco do mundo digital? Eu não sinto essa necessidade, porque eu não sou tão radical. E quando eu percebi, por exemplo, eu viajei esse ano, eu fiquei um mês viajando e, cara, o uso era estritamente Google Maps, e o browser para achar o restaurante, não sei o quê, zero. E nenhuma necessidade, Então não tem esse problema. Não é uma coisa que pega para mim. Mas tem outras coisas que pegam, como isso que eu te falei eu percebo que o meu foco hoje é muito mais difícil. E aí o que eu faço, que eu acho que cada um tem que fazer, é achar o que funciona para você. E essa é uma discussão grande que os pais têm, né? Esse meu último livro, muitos pais têm comprado para conversar com os filhos e tudo. Então, como é que eu crio essas... Se o seu filho é muito pequeno, qual é a idade que tem o filho de vocês ou não? Não, tem 12 e 10. O meu tem 16 e 12. Então assim, cara, até a adolescência ali, dá para você impor regras e acabou, entendeu? Proibir ou não vai usar, não vai ter e tudo mais.
Em algum momento você vai ter que fazer essa transição e ela não é binária. Não é libera o celular e está tudo liberado. E você vai perceber que a gente vai ter que criar regras para saber fazer esse uso. E a regra que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Né? Então você tem gente que fala assim, cara, chega a tal horário, eu desligo o celular. Tem outro que fala assim, não, eu boto um limite de tempo. Cara, cada um vai ter que saber o que funciona para cada um. Então, eu sinto que eu preciso trabalhar isso e eu crio as minhas condições. Então, por exemplo, quando eu vou ler livro, uma das coisas que eu faço eu não só boto o celular no modo de não perturbe, mas como eu deixo ele distante fisicamente de mim. Porque não é só notificação. A gente tem quase que o reflexo mecânico de ir lá e pegar. De ir lá e pegar. Essa página está um pouquinho mais chata, você vai lá e pega. Se ele está longe, eu não faço isso, entendeu? E eu não vou levantar para ir lá pegar. Então, eu vou criando os meus truques, as minhas maneiras, e é o que cada um tem que fazer. Muito bom. Cava, obrigado pela presença no Web Talks. Eu que agradeço. Fica o convite aí para uma segunda oportunidade. Muito bom, né? Pesquisa aí, galera. São 7 livros do Ricardo Cavallini, né? Cavallini com 2 L's, para vocês encontrarem corretamente. 2 L's, né? Isso. Encontrarem corretamente aí no Google, no ChatGPT, no buscador de preferência, na Siri, na Alexa, onde vocês quiserem, pode buscar e encontrar os livros do Ricardo. Queria te agradecer a presença aqui mais uma vez. E, lógico, né, convidar todos que estão aí para não esquecer de deixar aquele like, comentar, compartilhar o nosso episódio. Afinal de contas, tem bastante coisa para acontecer. Essa segunda temporada tá bombando e a gente depende de você do lado daí para ajudar, inclusive dando feedback, muito importante. Cava, muito obrigado pela presença. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. Valeu demais. Valeu, audiência. Um grande abraço.